Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da disciplina Problemáticas da Educação Física. Hoje, eu, Eduardo Lima e minha amiga Rosiela Dantas vamos discutir alternativas para diminuir a quantidade de afastamentos em disciplina nas aulas de Educação Física. O primeiro artigo que vamos trabalhar é o artigo da professora Flaviana Molina, A Construção da Autonomia nas Aulas de Educação Física, Aplicação e Avaliação de uma Proposta Pedagógica. Então, esse artigo tem por objetivo analisar a aplicação dessa proposta, estimular a autonomia nas aulas, identificar a perspectiva da professora e de seus estudantes sobre essa proposta. É uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso, realizado numa escola particular na cidade de São Paulo. Foram utilizados alguns instrumentos, como observação, questionário e entrevista, a fim de investigar a elaboração e aplicação dessa proposta. O projeto foi investigado pela professora ao perceber que seus alunos tinham dificuldade em resolver seus conflitos, dificuldade em dialogar, né? E decidiu construir algumas formas para estimular essa autonomia. Então, esse estudo contou com 56 estudantes, duas turmas do sexto ano do ensino fundamental, alunos com idade entre 10 e 12 anos. Foram observadas 17 aulas de cada turma, numa duração de 5 meses. A professora ela propôs esse trabalho, né, ao perceber a dificuldade dos alunos. Achei interessante nesse trabalho porque ela irá investigar, mas ela também colocou a sua prática pedagógica para ser investigada também. Então, ela utilizou alguns métodos, né, para desenvolver a autonomia desses alunos. Eu achei bastante pertinente o que foi que ela utilizou. A primeira estratégia que ela utilizou foi a construção do painel de regras. Então, junto com os alunos em sala, ela construiu o painel de regras, onde os alunos eles puderam opinar, né, sobre determinadas regras de convivência. E essas regras elas eram obedecidas, né, por todos os alunos. No segundo momento, ela buscou uma outra ferramenta, que foi o farol da educação física. Esse farol ele é inspirado no método jornal mural de Freinet. Então, esse jornal ele foi fixado na parede lateral da quadra, próximo ao painel das regras, onde ele consiste em ter 3 momentos com 3 cores diferentes. A cor verde, com o tema Eu Felicito Alguém, a cor amarela com o tema Eu Proponho Algo, e a cor vermelha com o tema Eu Critico. Então são 3 tipos de bilhetes, né? Esses bilhetes eram lidos pela professora. Nesse momento havia um debate sobre o que estava sendo apresentado. Tudo isso para estimular a participação dos alunos, né? Para que eles opinassem sobre o que estava sendo conversado naquele momento. A identificação desses bilhetes não era obrigatória. Então, uma construção bem interessante, né? Junto com o painel das regras e esse farol da educação física. No terceiro momento, ela propôs uma atividade que ela chamou de estímulo ao diálogo. Então, foram realizadas discussões sobre regras e valores. Essas discussões aconteciam durante os conflitos, né? Então, sempre que tinha algum desentendimento, algum conflito por algo, alguma atividade, os alunos eles refletiam sobre aquelas temáticas ou aquelas discussões. Ela até colocou um exemplo aqui que colocou vários alunos para escolher suas equipes, né? Porque geralmente os melhores escolhem as equipes. Então, nessa atividade, ela propôs ao contrário, que aqueles alunos que sempre ficavam por último, que escolhessem suas equipes. Esse tipo de atividade auxilia na construção da autonomia. E ela também relatou que teve alguns problemas durante esse processo, porque os alunos menos habilidosos não queriam ter essa responsabilidade de formar equipes. Às vezes, outros alunos ficavam influenciando, né? Falando sobre escolher tal aluno, deixa aquele de fora, escolhe aquele outro, e era algo que ela não queria que acontecesse. Ela queria que aquele próprio aluno selecionado escolhesse a sua equipe. Acontecia também uma outra situação, o descontentamento e até a recusa por parte de alguns alunos. Esses alunos se sentiam, né, mais habilidosos ou melhores tecnicamente, e não queriam fazer parte daquela equipe, pois tratava aquela equipe como mais fraca, né, como um time mais fraco. Então, a partir dessa problemática, a professora ela procurou estimular a reflexão dos alunos sobre o que estava acontecendo naquele momento, e que ela colocou até uma problemática: como é que aquele aluno que ficou por último, né, a ser escolhido no time, como é que ele está se sentindo? Será que ele está se sentindo bem? Como é que você se comporta ao jogar contra um amigo seu da escola? Porque a gente sabe que os amigos querem estar sempre no mesmo time, né? E se tiver em time separado, como é que vai ser o seu comportamento? Então, em alguns momentos, a própria professora ela apontou alguns problemas
e propôs também soluções, até fugindo do objetivo, né, da proposta, que era os próprios alunos percebessem esse problema e tentassem solucionar. Então, percebendo até uma certa incoerência da sua atitude, ela até reconheceu que tinha dificuldades em deixar de estimular essa heteronomia. Né? Heteronomia, no caso, é o oposto de autonomia. Foi possível perceber que alguns alunos eram mais participativos do que outros. Então, ela utilizou essas três estratégias, né, de o mural com as regras, o farol da educação física e o estímulo ao diálogo. Então, a partir dessas estratégias, foi notado um desenvolvimento, uma melhora na autonomia dos alunos, onde os próprios alunos relatam que, a partir dessas estratégias, o clima na sala de aula está outro, os alunos se respeitam mais uns aos outros, e eles conseguem levar situações da escola para fora da escola. Então, foi uma estratégia muito válida, apesar da professora ela ter se frustrado um pouco, né, com os resultados, pois ela tinha na mente dela que iria alcançar alguns resultados e que não chegou do jeito que ela queria, né, no final de tudo. Então, o trabalho se mostrou bem válido junto àquelas turmas, àquela escola, e que o objetivo ele foi alcançado, né, que realmente era a autonomia, a busca por essa autonomia por parte dos alunos. Bom, então, vamos dando continuidade aqui com alguns pontos, né, do artigo 2. Estou aqui nessa conversa com o colega Eduardo, né? E o artigo 2 fala sobre o modelo de educação esportiva, né, da aprendizagem e aplicação. Bom, o artigo 2, ele trata de um exame sobre a percepção dos estudantes de educação física, né, universitários, né, sobre o valor educativo do modelo de educação esportiva, né, o MEE. Então, trata do confronto, né, entre a vivência do modelo enquanto alunos e enquanto profissionais estagiários, né. Bom, na introdução, o autor, né, desse MEE fala, modelo de educação esportiva, ele fala sobre a forma, né, descontextualizada e desprovida de autenticidade, né, apresentada nas aulas de educação física. De fato, né, a gente percebe essa falta de autenticidade desde os anos 80, né, e com os estudos realizados a partir da década de 80, a gente tem conteúdos mais inovadores, né. E então, assim, qual é o objetivo desse modelo de educação esportiva, né, do MEE? Segundo esse artigo, esse modelo existe desde o princípio da década de 90 até hoje, né? É um modelo no qual os alunos assumem gradualmente a responsabilidade pelas próprias aprendizagens, passando a ser o centro de todo o processo, né? Então, isso aí fala muito sobre o protagonismo comunitário, né, que é um dos conhecimentos que o aluno tem que ter, segundo a BNCC, né? O MEE, né, que é o modelo de educação esportiva, é um modelo que procura criar contextos esportivos ricos e autênticos para os alunos, né, como solução de equívocos na relação da escola com o esporte e a competição, né. A gente sabe que a competição, esse modelo esportivista com a competição é muito exacerbado nas escolas, né. Então, esse modelo ele vem justamente para tentar amenizar essa situação aí. Então, esse modelo é centrado em 3 eixos: competência motora, literacia esportiva e o entusiasmo pela prática, né. Para ser competente esportivamente, o aluno deve dominar as técnicas e as táticas do esporte. Para ser culto no esporte, ele deve compreender valores, regras e tradições do esporte. E para ser entusiasta, ele deve sentir-se atraído pela prática do esporte, né? Então, o ensino desse método esportivo, né, do ensino esportivo, o MEE, acontece em unidades, né, a partir de 20 aulas, certo? Rompendo com a tradição da unidade de 10 aulas. Né? Então, o MEE integra 6 características, né? A época esportiva, a aplicação, a competência formal, o registro estatístico, a festividade e os eventos culminantes, né? Então, os alunos trabalham em pequenos grupos, onde permanecem até o final da época esportiva, com o objetivo de desenvolver o sentimento de pertença ao grupo, né? Também nesse modelo, todos os alunos desempenham diversas funções, árbitros, jornalistas, jogadores, etc. Né? Então, eu possuo uma experiência, eu como professora, né, de educação física, possuo uma experiência nesse sentido também, né, onde diversas vezes em treinos, por exemplo, treinos de voleibol, treinos de futsal, treinos de basquete, eu coloco alunos, né, que eu vejo que são capazes de apitar, digamos assim, né, de arbitrar esses jogos. Né? Então, a formação das equipes no modelo, no MEE, né, procura a participação de todos os alunos, certo? É da responsabilidade também de cada equipe definir as cores, os símbolos, os mascotes, como forma de promover a socialização esportiva plena e autêntica, certo? Como organizar o evento, fotografar, e no decorrer do evento culminante, que são entregues os prêmios definidos pelo professor, né, os quais ele destaca pelo rendimento esportivo, fair play, empenho, entre outros, né? Então, quais são as críticas a esse modelo?
viu, meu colega Eduardo? Quais são as críticas a esse modelo esportivo, né, de educação esportiva? Há estudos e revisões sobre esse modelo, né, os quais centram em 5 categorias: desenvolvimento de habilidades motoras, consciência tática e competência para jogar, aptidão física, desenvolvimento pessoal e social e atitude dos alunos e valores, né? Então, os estudos revelam a eficácia desse modelo entre alunos e professores, porém destacam uma lacuna, né, centrada como os professores aprendem a ensinar esse novo currículo, né? Estudos realizados com professores estagiários relatam uma série de problemas que enfrentam, né? Autores como Light e Tan, 2006, né, advogam sobre a necessidade de se examinar o modo como as experiências de aprendizagem dos futuros professores têm impacto na forma como interpretam um modelo particular de ensino, né? Então, esse artigo pretende examinar as percepções dos estudantes, né, do curso de Educação Física acerca da vivência desse modelo enquanto alunos e depois na sua aplicação enquanto professores e estagiários, né? Então, foram 16 participantes e estudantes, né, escolheram o esporte e atletismo, né, da Faculdade de Desporto da Universidade de Porto. E os resultados, viu, meu amigo Eduardo? Os participantes enquanto alunos, também enquanto professores, estagiários, né, as características estruturais do ME foram promotoras de desenvolvimento de competências pessoais, sociais, como na formação de equipes com cooperação, né? Então, foi falado pelos participantes sobre a autonomia, a cooperação, né? Os efeitos do ME, né, desse modelo. Os participantes relatam que o ME é uma prática equitativa, né? Onde todos participam, né? Onde os mais fortes sempre ajudam os mais fracos, né? A questão da inclusão de todos, né? Quais são os constrangimentos percebidos nessa vivência, né, desse modelo? Então, foi relatado o fato de passar muito tempo na modalidade só, né? Vistas a eles terem elegido o atletismo, né, como, tipo, a modalidade cobaia, né, para implantar esse modelo. Então, assim comprometer os outros conteúdos da cultura corporal, né? Aí também existe uma complexidade na organização das atividades, né? Na vivência enquanto alunos do ME, a variedade de atividades requer tempo de adaptação, então ficaram exclusivamente no atletismo, né? Já na vivência, no papel dos professores estagiários, relataram uma demanda muito grande na organização, como preparo de documentos para os alunos, né? A necessidade de domínio do conhecimento. Então, enquanto professor estagiário, eles precisam dominar totalmente os conteúdos, né? Mesmo na autonomia dos alunos. Então, o professor precisa dominar totalmente o conteúdo, né? Sobre a função do aluno treinador, então, foi outra dificuldade encontrada também pelos professores, que eles relataram que os alunos de 8º ano, né, que foram da pesquisa, eles não têm capacidade de ser aluno treinador, certo? Dificuldade em harmonizar a competição com a formação. Então, foi relatado que mesmo com o caráter da cooperação que existe, né, a competição sempre fala mais alto, né? Aí são relatados aqui otimização de aplicação, né, para o ME. Que esse modelo, né, de educação esportiva seja prática pedagógica desde o primeiro ano do curso, né, de educação física. Há necessidade do professor intervir mais na realização das tarefas, né, porque é veiculado assim, é transmitida uma autonomia muito grande para o aluno. A necessidade de aprender, né, que esse método em outras modalidades, né, principalmente nos esportes coletivos. E a necessidade de já ter esses modelos manuais disponíveis para as modalidades. E a discussão do artigo, vamos aqui a alguns pontos, né? O ponto positivo na questão do trabalho ser desenvolvido por grupos heterogêneos, né, com definições de papéis e todos em cooperação, a capacidade do ME de transformar os alunos passivos em ativos, a participação de todos, e não só dos mais habilidosos, né? O sentimento de responsabilidade enquanto aluno-treinador também, as formas de monitorar as atividades dos alunos, mantendo o alinhamento desejável. Alguns professores têm ceticismo em relação ao ME, por este modelo ter uma excessiva flexibilidade pedagógica, né, na autonomia conferida aos alunos. Então, isso aí foi um dos problemas que o artigo enfatiza, né? Professores também relatam que esse modelo, né, possui muitas exigências, que causa sobrecarga, né? E não se consegue em unidades didáticas inferior a 20 aulas. O problema na formação do aluno, na função de treinador, também foi relatado como problema, né? A questão da competição exacerbada pelos alunos também foi evidenciada, né, como uma problemática desse modelo de educação esportiva, né? E soluções possíveis, né, foi relatado que sempre é preciso manter o diálogo entre universidade e escola universidade, né? Isso é crucial. A necessidade dos alunos, né, dos universitários já colocarem em prática nas escolas, né, no chão da escola, já na formação em educação física, toda a teoria que aprenderam na universidade, né? Então, aí nós tivemos esse resumo aí desse artigo, né? E é isso, meu amigo Eduardo. Até a próxima.